Olá, meu irmão, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu quero compartilhar uma palavra abençoada com você, cujo tema é arrogância e humildade. O que Deus deseja para as nossas vidas? Nos acompanhe nessa mensagem. Toda vez que nós olhamos a televisão e olhamos o noticiário, nós vemos pessoas com a sua arrogância exacerbada, vemos governantes com toda a pompa, muitas vezes com aquela empáfia, né, de uma pessoa autossuficiente, prepotente. Mas eu queria fazer um paralelo entre três personagens bíblicos e três momentos da vida de Jesus, ou três posturas de Jesus, e comparar esses três personagens com o caráter de Cristo, com o posicionamento e a forma como Jesus agia nesse sentido da humildade de coração. Eu quero começar com o livro de Lucas, capítulo 14, no verso 11. O texto bíblico, ele diz que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Portanto, logo no início nós já percebemos que Deus ele se alegra com o coração humilde, ele se alegra com aquele coração sincero diante dele, que não se exalta, que não se ensoberbece, mas todo aquele que é arrogante, ele acaba sendo abatido pela própria mão de Deus, porque Deus ele se alegra com a humildade do coração. E o primeiro personagem que eu quero mostrar para você é Faraó. A Bíblia diz que Faraó, num dado momento, quando Moisés vai conversar com ele, então Moisés diz que Deus pediu para que o povo saísse, fosse ao deserto para adorar e prestar um culto ao Senhor. Então Faraó endurece o coração, ele não deixa, ele resiste. A partir daí, Deus começa a enviar as pragas. Nós conhecemos a história, as 10 pragas são enviadas, mas enquanto as pragas estão acontecendo, Moisés vai até Faraó, conversa com ele e Faraó endurece o coração. E numa das passagens, que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 5, no verso 2, eu vou abrir aqui rapidinho, você pode me acompanhar, Êxodo 5, no verso 2, mostra um momento onde Faraó ele tem uma postura de desdém para com Deus. Capítulo 5 de Êxodo, no verso 1 e 2, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então aqui nesse momento Faraó ele se posiciona de uma forma arrogante, onde ele diz: não conheço Deus, não me importo com o que Deus está falando, não me interesso com a vontade de Deus. Então existem pessoas que elas têm essa postura também. Não me importa o que Deus pensa, não me importa o que Deus deseja, não creio em Deus, e se Deus existe também não quero saber qual a vontade dele. Existem os arrogantes ao extremo que simplesmente não querem saber de Deus. Faraó estava com essa postura, dessa maneira também, e a gente avança para o capítulo 8 de Êxodo, no verso 8 até o 10, e diz assim: Chamou Faraó Moisés e Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Dá uma paradinha aqui. Eles estavam na praga das rãs. O Egito ficou repleto de rãs. As rãs estavam dentro do palácio, em todos os lugares. Então Faraó chama Moisés e Arão e diz assim: rogue a Deus, peça a Deus que tire as rãs. Quando a gente lê esse texto, dá a impressão assim, de primeira, que o Faraó está arrependido, né? Mas não está não. Veja só a sequência do texto. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti
e das tuas casas e fique somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. Então, quando o faraó fala: Moisés, ora a Deus para que as rãs saiam, Moisés ele diz assim: quando é que você quer que eu ore por ti? Moisés pergunta para Faraó: quando que você quer que eu ore por ti? E Faraó responde: amanhã você pode orar. Entenda o que está acontecendo? Faraó não queria uma oração. Ele estava testando Moisés para saber se de fato Moisés era um representante de Deus, para saber se Deus tinha poder para tirar as rãs ali do Egito e colocá-las de volta nos rios. Era isso que Faraó estava fazendo. Ele estava fazendo um teste, ele estava confrontando a Deus e confrontando a Moisés. Então ele diz: amanhã você pode orar. Na cabeça de Faraó, se amanhã as rãs saírem, pode ser que foi o agir de Deus, não é? Então, Faraó, ele ora e as rãs, elas vão embora. Aí a gente avança até o capítulo 12, Faraó ainda está com o coração endurecido. E nós já estamos na última das 10 pragas. A última praga seria a morte dos primogênitos. E Faraó ainda com o coração endurecido, resistindo à vontade de Deus. No capítulo 12, no verso 29, diz assim: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, todos os egípcios. Fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morte. Então, o que estava acontecendo? O coração endurecido de Faraó foi chegando a tal ponto de que ele teve uma perda dentro da sua casa. Você já parou para pensar que muitos pais têm o coração endurecido em relação ao relacionamento com Deus, em relação à sua fé, em relação a crer na palavra do Senhor e ser obediente a ela? Não digo de frequentar a igreja ou de se dizer cristão, de ir ao templo uma ou duas vezes por semana, não, mas de um coração endurecido que muitas vezes não cede ao tratar, ao lapidar de Deus na sua vida. Então, uma pessoa endurecida, ela pode ter perdas dentro de casa. Faraó, pelo endurecimento do seu coração, perdeu o seu filho. Eu quero deixar aqui para você que o teu coração seja bem maleável, moldável e ensinável, para que a palavra do Senhor entre fazendo uma transformação e aumentando a sua comunhão com Deus. Não tenha o coração endurecido para que não haja perdas na sua casa. E se por um acaso alguém dentro da sua casa se perdeu, se afastou de Jesus, não quer ter compromisso com o Senhor, vá rapidamente aos pés do Senhor. Clame a Ele, amoleça o seu coração e Deus vai fazer uma grande obra na tua vida em nome de Jesus. Amém? Então agora eu quero passar ao segundo personagem bíblico, Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um governante muito poderoso. O Império Egípcio passou, depois veio o Império Babilônico. O Império Babilônico pegava todo o Oriente Médio, a região inteira da Mesopotâmia, desde lá do Mediterrâneo até a parte interna do continente, para todos os lados, se olharmos no mapa, era do domínio babilônico. E Nabucodonosor, ele governava toda essa região e num determinado dia ele olha para o seu império e ele tem uma postura de arrogância, onde ele rouba a glória de Deus, quando ele diz sobre tudo aquilo que ele conquistou com a força das suas mãos. Então eu queria que você abrisse comigo no livro de Daniel, no capítulo 4, e nós vamos ver exatamente aquilo que Nabucodonosor falou. Capítulo 4 do livro de Daniel, no verso 30, diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei
para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Veja que nesse momento Nabucodonosor ele está roubando a glória de Deus. Por quê? É Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos dá o fôlego da vida, é Deus que nos permite conquistar, é Ele quem nos abençoa, tudo provém de Deus. Mas quando Nabucodonosor ele diz, olha só o tamanho do meu império que eu conquistei com a força do meu poder, né, com a minha capacidade, então ele está roubando a glória que é de Deus. Então veja o que aconteceu. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus dá o domínio a quem Ele quer. Se algum governante está prepotente, Deus tira, Deus coloca quem Ele quer. Amém? Fecha parênteses. Vamos continuar. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram cabelos como as penas das águias e as suas unhas como a das aves. Então, alguma coisa aconteceu com Nabucodonosor, ou um alto grau de endemoniamento, ou um momento de loucura, ele perdeu a consciência, perdeu a sanidade mental, e ele se tornou como um bicho, foi morar no meio do mato, comia erva como boi, e nasceu pelo no seu corpo, suas unhas ficaram grandes. A Bíblia diz que isso foi durante 7 tempos. Pode ter sido 7 semanas, 7 meses ou 7 anos, mas foi um tempo suficiente para ele ficar um tanto desfigurado, né? Mas a Bíblia também diz que num dado momento ele se arrepende. No verso 34 diz assim, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Veja, ele estava com a mente fora de si. Mas o entendimento voltou. E eu bendisse ao Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aí no verso 37, olha que bonito. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei do céu, que por todas as suas obras, que são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Então Nabucodonosor, num dado momento da sua vida, ele rouba a glória de Deus e atribui a ele mesmo todas as suas conquistas. Entenda uma coisa, quando você for abençoado, agradeça a Deus. Quando você acordar de manhã, acorde de manhã conversando com Deus e agradecendo por mais um dia. Quando você for promovido ou quando conquistar alguma bênção, louve a Deus por isso. Não roube a glória de Deus, não pense que foi a força da sua mão que conquistou todas as coisas. É óbvio que nós nos esforçamos e Deus nos dá graça para conquistarmos, mas a Bíblia diz, tudo vem do Senhor. Então, Nabucodonosor, por um momento, como rouba a glória de Deus, então ele cai como um bicho, mas ele se arrepende e glorifica a Deus. E aqui termina a história de Nabucodonosor. Provavelmente, eu acredito que ele se salvou, morreu salvo, por essa declaração que ele fez, por ter glorificado o nome do Senhor. Não é? Então, Faraó debochou de Deus e foi até o final para perder um filho. Nabucodonosor, ele rouba a glória de Deus, mas ele se arrepende. Então ele é restaurado. Agora eu queria ler sobre mais um personagem, Herodes, está no livro de Atos, no capítulo 12. Vamos até lá. Atos, capítulo 12, mostra sobre o rei Herodes. Aqui nós já estamos nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos,
E Herodes, num dia que estava passeando no seu palácio, ele se exalta também no seu orgulho e arrogância. Olha o que aconteceu. Atos 12, no verso 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Olha só o que aconteceu. Quando Herodes estava falando ao povo, todos começaram a dizer: é Deus, não é um homem falando, é Deus. Herodes poderia ter dito imediatamente: ô gente, para com isso, eu não sou um Deus, eu sou um homem. Mas ele aceitou aquele elogio, não é? Ele aceitou aquilo que estavam falando dele, como se ele fosse um Deus. No mesmo instante ele expirou, morreu, e a Bíblia diz: e foi comido por vermes. O que aconteceu aqui? Herodes, ele não roubou a glória de Deus. Herodes não debochou de Deus. Herodes se assumiu como Deus. Ele acreditou ser um Deus, tomou a posição de Deus, e não há quem tome a posição de Deus que não caia. Naquele momento Herodes morreu. Mas eu quero agora comparar com 3 momentos da vida de Jesus e como Jesus se posicionava de forma humilde, e aqui nós vamos tomar como exemplo para as nossas vidas. No livro de Mateus, no capítulo 15, vamos até lá. Mateus capítulo 15, no verso 8, Jesus disse assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, muitas pessoas andavam com Jesus, o seguiam e até o elogiavam, falavam bem dele, pediam oração, mas no fundo o seu coração estava distante. Aqui eu quero fazer o paralelo com Faraó. Faraó pediu para Moisés: Moisés, ora por mim. Mas era mentira, ele não queria oração nenhuma. Ele só estava ali de fachada, né? No fundo o coração era endurecido, e é o que Jesus fala: com a boca eles me dão glórias, com a boca eles me elogiam, mas no fundo o coração está longe de Deus. Então não importa você falar de Deus, falar que crê em Deus, ir à igreja e cantar algumas músicas, não importa você se declarar cristão, se o teu coração está distante do Senhor. O coração que está próximo a Deus é um coração que o honra, é um coração que o obedece, que acorda de manhã falando com Deus, durante o dia fala com Deus e antes de dormir fala com Deus. É um coração ligado ao coração do Senhor. Mas tem gente que tem só uma casca de cristianismo, não é verdade? Se diz cristão, mas no fundo o coração está bem distante, está muito mais próximo da religião do que próximo do Deus que a religião prega. Que o teu coração, em nome de Jesus, esteja muito próximo do Senhor. Pastor, como é que eu faço para ter meu coração próximo a Deus? Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Como? Falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, louvando a Deus, lendo, estudando a palavra, orando, adorando ao Senhor. Então esse relacionamento com Deus deixa o nosso coração muito próximo a Deus. Amém? Agora, a segunda passagem, que está no livro de Mateus, Mateus capítulo 4, no verso 8. Jesus, ele estava 40 dias em jejum no deserto. Então Satanás aparece para tentá-lo. E num dado momento, Satanás o leva. Eu vou ler o Mateus 4, 8, vamos ver o texto. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E aqui eu faço um paralelo com Nabucodonosor. Nabucodonosor olhou o seu reino inteiro e falou: olha só o que eu conquistei para minha glória. Lembra disso? Agora Jesus, num lugar muito alto, Satanás fala para ele: olha todos os reinos, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares.
Jesus não se ensoberbeceu, não se deixou levar pela tentação da glória de estar sobre todos os reinos, nada disso. Jesus disse: retira-te, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás, somente a Ele darás culto. Jesus, com um coração muito humilde, ele disse: eu não preciso de toda esta glória, eu não preciso, não quero isso. A glória é de Deus e Ele deu a glória a Deus. Você percebe que Jesus, nos dois textos que eu li, uma ele fala sobre ter o coração ligado a Deus, e não só as nossas palavras devem falar de Deus, mas o coração de fato tem que ser rendido e convertido. Depois ele diz que a glória do mundo não me interessa, o que interessa é dar glórias a Deus. E quantas vezes as coisas do mundo, elas vão nos aglutinando, nos atraindo, elas vão chamando a nossa atenção, vão nos distraindo e tentando nos afastar de Deus para que a gente se torne um cristão nominal, que com a boca fala de Deus, mas o coração está olhando para os valores do mundo. Olha só a sutileza de Satanás. Temos que ter o coração ligado a Deus, e as sutilezas do mundo não podem nos atrair de maneira a nos afastar do Senhor. Toda a glória é do Senhor e a glória do mundo não nos interessa. Amém? E por fim eu quero ler o texto de Filipenses. Vamos até lá? Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler do verso 5 ao verso 11. Filipenses 2, no verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele diz: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, né? Vocês têm que pensar e sentir igual a Cristo. Aí continua: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto bíblico ele é tremendo, ele é fantástico, porque diz que Jesus, estando em forma de homem, ele não usurpou para si ser igual a Deus, mas ele era. Ele veio do céu. Ele era igual a Deus, ele era o Senhor. Mas, estando em forma de homem, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, tomando forma de homem, se humilhou e foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. E porque ele foi humilde e porque ele foi obediente até o fim, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, a postura de humildade de Jesus fez com que Deus o exaltasse. Jesus Cristo tinha o coração totalmente ligado e obediente a Deus. Jesus não usurpou ser igual a Deus, antes deu toda a glória a Deus. Ele não se deslumbrou com a glória do mundo, pelo contrário, ele falou que toda adoração tinha que ser dada ao Senhor, que ele não daria adoração a outros e também não estava interessado na glória do mundo. Coração humilde é aquele coração que se rende a Deus, que não se deixa ludibriar pelo mundo. E nos 3 pontos que eu citei, eles fazem o contraponto dos 3 personagens. Faraó debochou de Deus, mas Jesus tinha o seu coração ligado a Deus. Nabucodonosor roubou a glória de Deus. Jesus deu toda a glória ao Senhor. Herodes se declarou Deus, ou aceitou que o declarassem Deus.
E Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou como homem até a morte e morte de cruz. Veja, o tema da mensagem é arrogância e humildade. Toda vez que nós nos tornamos arrogantes, prepotentes, soberbos, coração endurecido, o desfecho disso é uma queda, é o fracasso, é chegar no fundo do poço. Tem gente que diz assim, eu não creio nisso, não concordo com aquilo, eu acho desse jeito, eu acho de outra maneira. Então, não é uma questão de ter opinião própria, mas uma questão de ter o coração endurecido, arrogante, muitas vezes orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça para o humilde. Portanto, temos que fazer uma análise das nossas vidas e ver, Senhor, o Senhor tem se agradado de mim? Eu tenho sido orgulhoso e arrogante, prepotente, soberbo? Ou eu tenho tido um coração que agrada ao Senhor? Então, nós temos que orar e falar, Pai, tem misericórdia da minha vida, porque o meu desejo é te agradar, o meu desejo é fazer a tua vontade. E eu não quero ficar distante do Senhor, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça para o humilde. Eu não quero ter a resistência de Deus na minha vida. E muita gente fala, por que as coisas não acontecem, ou por que eu não estou sendo abençoado? E muitas vezes é a resistência de Deus por conta da soberba. Temos que analisar as nossas vidas e falar, Senhor, tem misericórdia, muda o meu coração, de maneira que eu seja humilde e agrade a Ti, e possa alegrar o Teu coração. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Eu quero orar agora com a sua vida, você que ouviu essa mensagem, pedindo a bênção de Deus sobre você. Feche teus olhos. Pai amado, te louvamos, te agradecemos pela instrução da Tua palavra. E eu quero pedir que cada um que foi ministrado com essa mensagem tenha o seu coração transformado. Rejeitamos todo orgulho, vaidade, prepotência, todo orgulho, tudo aquilo que desagrada a Deus, nós rejeitamos em nome de Jesus. Nos dá, Pai, um coração humilde, sincero, um coração que agrada o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Se inscreva no nosso canal e até a próxima mensagem. Um grande abraço.